Cuidado com as distrações e administre as suas prioridades. Olá, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrita aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também nas minhas redes sociais e no segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia. E você também é uma convidada minha, você que é do Rio de Janeiro, proximidades da Barra da Tijuca, a participar da reunião Lamparinas Acesas, que acontece toda sexta-feira, às 18h30. Se você tiver algum interesse nesta reunião, está lá sendo ministrada através da minha vida e juntas podemos estarmos enchendo as nossas lamparinas para a volta de Jesus. Eu te convido a ir lá no meu Instagram, Mari Garcia Bittencourt, me procura lá, me escreve, fala eu quero participar do encontro Lamparinas Acesas e eu vou te mandar todas as informações, ok? Hoje nós vamos falar sobre como podemos tomar cuidado com distrações e administrar as nossas prioridades. Quando lemos o Salmo 90, 12, diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Todas nós temos o mesmo tempo disponível diariamente, 24 horas. Todos os dias para realizar as mesmas tarefas. A diferença entre uma pessoa e outra pessoa é qual é a prioridade que essa pessoa coloca intencionalmente na vida dela. Então, quanto mais você tem essas prioridades bem definidas e conforme a vontade de Deus para a sua vida, mais leve é a sua vida, mais fácil é viver a sua vida, mais tranquilo é isso. E nós gastamos menos energia e nós desfrutamos de mais qualidade de vida. Como diz lá em Mateus 11:31, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer que nós tenhamos uma vida leve, que a nossa vida seja prazerosa. Não esse negócio de, nossa, eu tenho que estar sempre sofrendo, sempre passando por prova, sempre por dificuldade. Isso não é algo de Deus para nós. Deus está dizendo aqui: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É claro que teremos tribulações, seremos perseguidos, seremos, muitas vezes, vão negar o que você fala, não vão apoiar o que você defende. Está tudo bem, porém, mesmo assim, você precisa ter uma vida leve. Muitos perguntam para mim no meu dia a dia, como que eu faço tantas coisas? Sou casada, tenho 2 filhos pequenos, um de 6 anos, que inclusive faz amanhã 7 anos, o meu Lorenzo, e o meu mais velho, o meu Mateus, que tem 9 anos. Então, eles têm as atividades extras escolares, eles vão para a escola, mas tem finais de semana, enfim, como que eu faço para administrá-los e também trabalhar, gravar vídeos? Eu sou formada em fisioterapia, então hoje eu não atuo mais na minha profissão de formação, mas eu já atuei bastante tempo. O Senhor pediu para eu tirar essa atividade do meu dia, para que eu pudesse dar mais prioridade para as coisas que o Senhor queria para mim. E aí eu quero que você faça essa pergunta para você aí. Eu faço o que eu faço por quê? Por que que eu realizo essas tarefas no meu dia a dia, 24 horas? E muitos de nós repetimos essas tarefas frequentemente. É claro que a vida é feita de estações, então não podemos nos comparar. A estação que você está vivendo não é a mesma que eu estou vivendo e vice-versa. Se você está com filhos pequenos, a sua prioridade está bem centrada em filhos pequenos. A sua prioridade está focada aí. Você não vai conseguir gerir muitas outras coisas. É claro, você consegue também fazer outras coisas, mas principalmente a sua prioridade estará aí. Então, procure entender que estação que você está. Cada um está vivendo tempos diferentes, né? Se você não está feliz e está se sentindo pesada, você precisa realmente fechar para balanço, fazer alguns ajustes e entender o que está faltando, o que não está bom. Eclesiastes 3:1 diz: há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. É interessante nós notarmos que as melhores donas de casa nem sempre são as mais talentosas. As melhores mulheres nem sempre são as mais talentosas, mas aquelas que têm a sabedoria que vem do Senhor. Que possamos buscar esta sabedoria, para que em toda e qualquer situação saibamos como resolver os problemas que nos são propostos. Então vamos aproveitar aquilo que nós já temos em mãos. Seja autêntica, seja você mesma. Efésios 5:15 diz: portanto, sejam cuidadosas, eu vou colocar no feminino, em seu modo de vida. Não vivam como insensatas, mas como sábias. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Então existem oportunidades disponíveis, basta você aí olhar com um olhar intencional, um olhar sábio, e você descobrirá como fazer isso. Quando lemos Provérbios 31, descobrimos ali uma mulher virtuosa, e ela tem algumas prioridades que a cultura do mundo e o feminismo já deu uma mudada, não é mesmo? Hoje nós vemos a cultura ensinando completamente o oposto, as mulheres saindo de casa, as mulheres não cuidando dos seus lares, as mulheres não cuidando dos filhos, não cuidando dos maridos, as mulheres
na verdade, cuidando só de si mesmas, dos seus trabalhos, de ganhar os seus dinheiros, e elas acabam que querem se equiparar com a função masculina no mundo, e aí fica um mundo um pouco desbalanceado, porque quem cuida das crianças, quem cuida da casa, quem cuida das coisas que a mulher deveria cuidar, aquilo fica meio solto, ok? É claro que se você tem um formato de vida onde você tem funcionárias, você pode passar tarefas para elas, que você faça isso com excelência. Se você é uma pessoa que precisa trabalhar, obviamente que o Senhor sabe das necessidades. Ore para que cada vez mais você consiga dar atenção às prioridades de Deus para sua vida. E essa mulher de Provérbios 31, ela é uma grande referência para nós de sabedoria. E ela é uma grande referência e a gente precisa observar ali alguns detalhes e alguns conselhos práticos que o próprio Deus está dando para uma mulher virtuosa, a mulher ideal, né? Teve uma seguidora aqui no canal, não sei se você está me assistindo, mas se estiver, serve para você também, que ela escreveu para mim, ela botou assim: "Você é machista". E eu li e falei: "Nossa, eu sou machista?". É, porque você fala que o homem é o cabeça da mulher. Eu não lembro como foi o restante, eu vivo por conta própria, alguma coisa assim, né. E eu fiquei com pena dela, eu fiquei realmente com misericórdia no coração, porque, na verdade, o homem ser o cabeça não tem a ver com a mulher ser pior, e pelo contrário, a mulher pode até ser melhor em tudo, fazer tudo melhor do que o homem. Não tem a ver com quem é melhor ou pior, tem a ver com funções distintas. E quando o homem é o cabeça, ele protege a mulher, para que ela possa continuar sendo a melhor. Deu para entender? Tem nada a ver com o homem ser superior, porque ele é o cabeça, porque ele manda, porque ele está acima dela. Não, pelo contrário. Pelo contrário, nós mulheres temos diversos talentos e dons e conseguimos realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto que o homem, ele tem aquela função, ok? Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Voltando aqui para a mulher de Provérbios 31, ela ri sem medo do futuro. Então, a palavra de Deus diz que ela ri sem medo do futuro. Para ela rir sem medo, porque ela está segura de que ela está seguindo com as prioridades corretamente. Não é mesmo? Olha lá, Provérbios 31, 25. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Então, vamos nos basear aqui. Eu vou trazer alguns tópicos importantes para que a gente possa colocar como prioridade aí. A primeira prioridade que toda mulher deve ter na sua vida é o temor ao Senhor. Sem temor ao Senhor, nos tornamos egocêntricas, egoístas, preocupadas, ansiosas, depressivas, desocupadas. É isso mesmo. O temor ao Senhor é o princípio de toda e qualquer sabedoria. Temer ao Senhor é viver com cautela refletida, levando em consideração as consequências de cada ação. Essa citação foi da David Titus, do livro Experiência do Lar, eu peguei aqui como referência. Vou repetir. Temer ao Senhor é viver com cautela refletida, levando em consideração as consequências de cada ação. No Salmo 34:11 diz: Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Segunda Crônicas 19:7 diz: Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Perceba como aqui o temor ao Senhor, ele te dá até a habilidade para julgamento com sabedoria, né? Ele te dá essa sabedoria para guardar a sua língua do mal. Então, ele te dá também os lábios que não falam a falsidade, falam a verdade, né? Então, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que faz o bem e se afasta do mal. E também busca paz e perseverança. Esta mulher de Provérbios 31, não tenha dúvida, ela não acorda virtuosa de um dia para o outro. É um processo, demora. É algo que ela se coloca neste processo. Então, entenda, talvez você esteja ainda em um processo para se tornar uma mulher virtuosa. Não desista no caminho disso tudo. Então, ela teme ao Senhor o suficiente para obedecê-lo. A segunda prioridade para as mulheres casadas aqui, tá? É o seu marido. É isso mesmo. A Bíblia escreve que a mulher casada, ela é ajudadora do marido e também ela completa. Olha que interessante, ela completa o marido. Ou seja, o marido sem a esposa, ele não está completo. Quando ele tem o marido, ele se torna completo, ok? Gênesis 2:18, o Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só, farei alguém que o ajude e o complete. Coisa linda, você é a peça que veio para completar a vida do seu marido. Então, o casamento ele precisa de tempo e cuidado. Os filhos crescem e vão embora. Então, para com esse negócio de colocar filho em primeiro lugar de tudo. É claro que os filhos entram aqui em diversas vezes em primeiro lugar, mas não sempre. A prioridade, quando precisar definir aí, é o marido, é a escolha do marido, é a decisão do marido, ok? É a conversar com o marido.
O marido e vocês juntos definem a educação dos filhos. Vocês, na verdade, são uma só carne. Então, vocês dois juntos são mais fortes do que sozinhos, né? E se tiver problemas, arranje um tempo para conversar com o seu marido. E mulheres que não têm maridos crentes, como eu já te disse anteriormente em outros vídeos, ganhem o marido através de oração, através de silêncio e através de uma mulher santa e sábia. Não é gritando, não é se esgoelando com o marido. Faça jejuns por ele, ore por ele, busque ajuda, ok? E aos poucos ele vai enxergando que você é uma mulher de Deus e você vai convertendo seu marido pela sua conduta, ok? Um casamento forte vai gerar vidas fortes. Então, o casamento com Deus em todas as decisões, né? Quando nós temos um casamento forte, ele se torna poderoso também para a formação dos filhos. Então, quando casamos, o marido se torna a representação de Deus para nós na terra, né? Então devemos obedecer a Deus ao amar o marido de forma prática. 1 Coríntios 7:34, da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Percebeu a diferença da casada e da não casada? As não casadas se dedicam ao Senhor apenas. As casadas colocam o marido como prioridade para agradar o seu marido. Então, a não casada, ela tem mais tempo para servir e edificar o reino. Ela tem um marido chamado Jesus, que é um marido judeu e rico, né? Ele é o dono de todo ouro e toda prata. E essa mulher que não é casada, se você ainda não é casada, vá se preparando nesse processo, se você ainda quer casar, ou se você não deseja casar, sirva ao Senhor com seu tempo livre, aproveite. E aprenda também as estações para que você curta todo o processo, para que você não fique esperando tensa, impaciente, mas que você curta o processo de Deus na sua vida. A terceira prioridade aqui, eu coloquei a casa. A casa eu coloquei porque antes dos filhos, né? E aqui podemos até dizer que os filhos viriam antes, mas eu quis colocar a casa antes, e aqui com inspiração também deste livro Experiência do Lar, porque esta terceira prioridade, a casa, ela faz um ambiente para o filho. Então, você é responsável por criar um ambiente ao qual os seus filhos, o seu marido e os seus relacionamentos vão acontecer, né? Você é responsável por isso. A casa é o lugar onde você forma o coração do seu filho. A mesa é o lugar onde vai se formar o coração do seu filho. Então, monte ambientes, tenha lugares agradáveis, tenha uma comida na mesa, tenha um espaço reservado para o seu filho limpo, para o seu marido limpo, para vocês desfrutarem de relacionamento. Não dê prioridade com o seu filho para brincadeiras, ao invés de organizar a sua casa, ter tudo organizado. É claro que se você tiver alguém que te ajude a fazer isso, você pode gastar mais tempo com os seus filhos na brincadeira, né? Mas quando você faz atividades do lar, os seus filhos também aprendem, né? Então, tente fazer atividades do lar serem algo divertido, né? De repente a criança ela vai aprendendo e depois ela mesma também ajuda no lar, né? Se você tem uma funcionária, aí você tem que dar as tarefas corretas para ela. E aí vocês precisam ali estar em comunhão, você e ela, quanto ao andamento da sua casa, ok? E a quarta prioridade são os filhos. Salmo 127:3 diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Então a cultura egocêntrica, feminista, desvaloriza ter filhos e desvaloriza a vida de mãe. Mas é um grande dom que nós temos, o de gerar filhos. E é um privilégio instruir o caráter e a vida espiritual de um ser humano, que é o seu filho. Então, nós seremos cobradas por isso, e eu espero que estejamos fazendo um bom trabalho, peçamos sabedoria a Deus do alto, para que todos os dias a gente possa criar essas crianças nos caminhos do Senhor. E o lugar da maternidade é um lugar de muita submissão, e nos faz sermos mais parecidas com Jesus. Menos de mim e mais dele, ok? Em quinto lugar, de prioridade, está a sua vida pessoal. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é se amar. É o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então que você agora esteja se amando, se cuidando, mental, fisicamente e espiritualmente. Sim, você precisa ir à academia, você precisa estar no peso correto, você precisa se alimentar bem, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa cuidar das suas emoções, procurar ajuda se você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, talvez você esteja com distúrbios aí emocionais grandes, não sabe o problema, mas procure ajuda. Procure ajuda se você não sabe, por exemplo, como malhar, como fazer uma academia, como cuidar da alimentação, procure ajuda. Você não é boa em tudo, você não sabe fazer. Se você não tem dinheiro ainda para pedir ajuda, guarde um dinheiro para um momento que você puder pedir ajuda. Quem é curada, cura. Quem é ferida, fere. Anota isso daí. Provérbios 31:17 é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca. É uma mulher que mantém a lamparina acesa à noite, ou seja, está orando, está buscando, está ligada em tudo da casa, está vigilante.
ok? Em sexto lugar, a sexta prioridade e última é a sua vida pública. Exatamente. Tudo aquilo que você faz fora da sua casa, tudo aquilo que você faz fora da sua família, do marido, do filho, de você como pessoa, fica por último. Aqui inclui trabalho, aqui inclui amigos, aqui inclui sua vida social, aqui inclui tudo isso. É, gente, pior que é. Porque se você não tiver feito todo o anterior bem, essa parte pode até visualmente parecer que você está super bem, você está ganhando muito dinheiro, é bem sucedida, uau, é diretora multinacional, de uma multinacional, hiper, mega, ultra, mega, e tá lá os seus filhos tudo estrambelhados, o marido tudo estrambelhado, você sem cuidar do corpo, da alma, do espírito. E aí? Sem temer ao Senhor? De nada adianta a gente ganhar o mundo lá fora e perder dentro, perder nós mesmas e perder os nossos. Então, que as suas prioridades estejam bem, estejam no caminho certo. E aí sim você pode ir para fora. Não é que você não possa, você pode, mas a sua prioridade precisa estar bem, ok? Se você estiver só com o fora bem, você vai se cansar. E vai chegar um momento que você vai estar infeliz, você vai perguntar: o que eu estou fazendo, né? Então, você precisa buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e as demais lhe serão acrescentadas. Então, a gente precisa buscar aquilo que o Senhor coloca para nós como prioridade, que são essas. E os demais o Senhor vai nos colocando. E a gente precisa também de descanso, né? Você precisa, o próprio Deus descansou no sétimo dia, que nós possamos, em meio às nossas correrias, pararmos, descansarmos e alinharmos-nos espiritualmente e percebermos, será que eu estou precisando alinhar alguma coisa? Essas prioridades estão boas? Ou eu estou dando mais importância para aquilo que não é? Então, ore, pergunte qual o motivo que você está fazendo desse jeito. E aqui fica uma dica incrível, excelente. Faça uma lista das suas prioridades e reorganize-as. Amém? Eu tenho certeza que dessa forma a sua vida vai fluir melhor e você vai se sentir muito mais leve. Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Deus abençoe, e até o próximo vídeo.